Então é isso, acho que já está gravando. De novo, bom dia. Espero que tenham tido uma boa semana até agora. E bora nessa, né? Hoje a gente vai resolver alguns exercícios da lista para a gente tirar algumas dúvidas e, enfim, verificar alguns detalhes com relação à teoria. E aí vamos começar do começo, né? Dessa questão número 1 aí, né? Tem algum item desses da questão número 1 que vocês tiveram dúvidas e gostariam de tirar? Fiquem à vontade aí para dizer. Pode dizer no chat ou abrir o microfone. Letra E, né? Alguma outra além da letra E? O Bruno aqui pediu a letra E. Tá, a Bruna também disse que é a letra E, então vamos para a letra E aqui, tá? Então fechou. Então vamos lá. Então, vamos aqui, né? Só botar aqui, aula 1, lista 1. Vamos Professor, para o tem exercício. gente pedindo AD também. A D também, tá, beleza. Então acho que é bom a gente fazer um I a D, né? Então vamos fazer um D e um E. E vamos lá. Um D. Bem, primeiro, né? Vamos começar sobre o que diz esse primeiro exercício. É um exercício para a gente verificar o domínio da função, né? Então, essa letra D, ele dá a seguinte função, que é f de x igual a 1 sobre 2π menos raiz quadrada de x ao quadrado menos. Então, para a gente encontrar o domínio, o que a gente quer encontrar é o conjunto de todos os x que fazem essa razão ser uma razão verdadeira, fazer com que ela faça sentido. Por exemplo, fazer com que ela faça sentido significa dizer o seguinte: olha, duas coisas aqui não podem acontecer, porque caso aconteça, essa função deixa de fazer sentido. Então, qual que é a primeira coisa que não pode acontecer? Eu não posso ter nenhum x que faça com que este número que está dentro da raiz quadrada seja um número negativo. Então, por exemplo, 1 não é um número permitido aí, porque afinal de contas, 1 ao quadrado menos π dá um número negativo, né? Porque 1 menos π dá alguma coisa do tipo menos 2,14, né? Então, 1 não é um número autorizado. Por quê? Porque essa expressão deixa de fazer sentido para a gente, essa expressão da raiz quadrada deixa de fazer sentido quando o número aqui dentro é um número negativo. De novo, vocês podem argumentar comigo e falar assim: ah, Vinícius, mas e os complexos e tudo mais, né? E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse em algum outro momento: os complexos não fazem parte desse curso. Então, se por acaso aparecer uma raiz quadrada de número negativo, mesmo que saibam que isso de alguma forma está relacionado com os complexos, não faz sentido para a gente aqui nesse contexto do cálculo 1, beleza? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Então, falado tudo isso que a gente comentou, o que eu preciso é o seguinte: eu preciso ter que este número, x ao quadrado menos π, seja um número não negativo. Ele seja maior ou igual a zero. Então, isso é uma das primeiras condições que a gente precisa ter aqui, né? Que esse número seja não negativo. Então, x quadrado menos π, se não negativo, implica, na verdade, que x ao quadrado é maior ou igual a π. Tá certo? E aí, conforme eu disse na aula 2, se você tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, né? A gente pode fazer isso. Se a gente fizer isso, o que a gente vai ganhar vai ser um módulo aqui, né? Do lado esquerdo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar um módulo de x, e eu estou pedindo aqui, então, que o módulo de x seja maior ou igual do que a raiz de π. Certo? Beleza? Já já a gente analisa isso aqui, tá? Tranquilo. A condição de que o que está dentro da raiz quadrada seja não negativa já foi atendida, né? Então, eu sei que qualquer número x
que eu colocar que satisfaça essa desigualdade é um número que está autorizado. Então, por exemplo, 2. 2 funciona, né? 2 é um número que funciona, porque o módulo de 2 é maior do que raiz de π. Como é que eu sei que 2 é maior do que raiz de π? Π é menor que 4, né? Se π é menor que 4, então a raiz quadrada de π é menor do que a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o 2 funciona aqui, perfeito? Então, eu já sei que isso aqui acontece. Mas ainda eu preciso de uma outra verificação. Qual que é a outra verificação que eu preciso fazer? Alguém se candidata a me dizer aí? Denominador dá zero. O denominador tem que dar maior que zero. Perfeito. Maior que zero, não. Eu não posso ter que o denominador aqui seja igual a zero, né? Eu preciso que ele seja diferente. Não importa que esse número seja negativo. Não importa se esse número for positivo. Ele não pode ser, é zero, tá? Beleza? Então, a primeira condição, conforme a gente observou aqui, tá ok. Essa primeira condição aqui tá ok. Falta a gente verificar a segunda condição, que é o quê? Que este número aqui, ó, 2π menos raiz de x2 menos π seja diferente de zero, tá? Isso é fundamental. Então, não apenas o módulo de x tem que ser maior ou igual a raiz de π. Eu preciso também encontrar os valores de x que sejam tais que isso aqui não aconteça. Beleza? E aí, beleza, vamos seguir aqui. Pessoal, tá tendo uma obra aqui, tá tendo um bate-bate aqui. Vocês estão ouvindo barulho? Só uma pergunta aqui, rapidinho. Só um pouco. Está bem baixo. Tá um pouco. Não tá atrapalhando, não. Tá, não tá atrapalhando não, né? Não. Ah, então tá bom. Não. Não, tô de Então boa. fechou. Tá tranquilo. É que eu uso um redutor de ruído aqui no meu microfone, mas enfim. Não sei se funciona 100%. Oi, fala. Quando na primeira parte ali, quando o menos π vai para o outro lado, o sinal ali da desigualdade não muda não, né? Não. Só muda quando a gente multiplica os dois lados por um número negativo. Ah, tá, entendi então, obrigado. Beleza? Então fechou. Então bora lá. Continuando aqui, né? Então aqui agora, né? Eu já sei que o denominador tem que ser diferente de zero. Eu vou pegar essa raiz e vou passar para o lado de lá. Para a gente ficar com isso aqui então, ó. Então 2π tem que ser diferente da raiz quadrada de x ao quadrado menos π. E aqui eu vou elevar os dois lados ao quadrado aqui para eliminar essa raiz quadrada e eu conseguir, de fato, encontrar quem são os valores de x que eu preciso, né? Então, quando eu elevar os dois lados ao quadrado, o que eu vou obter? Vai ser, então, aqui, ó, 4π ao quadrado igual a x ao quadrado menos π. Perfeito? Vou pegar este π que está do lado... este π que está aqui, ó, do lado direito. Vou passar para o lado esquerdo. A gente obter, então, isso aqui, ó, x ao quadrado igual a 4π ao quadrado mais π, tá certo? E aí, portanto, eu acho que os valores de x que vão fazer com que essa expressão aqui de baixo seja nula, né? E quais são os valores de x possíveis? São os seguintes. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4π ao quadrado mais π, tá? Fechou? Beleza. E aí, finalmente, quem que é o domínio, né? Quem que é o domínio? Professor, Oi? seria diferente? Não seria diferente? Oh, diferente. Calma aí. Tudo diferente aqui, né? Diferente. Eu não quero que seja igual, né? O x não pode ser igual a isso, tá? Perfeito, diferente. E aí, pronto. Aí, agora sim, posso escrever o meu domínio, né? Então, portanto, quem que é o domínio dessa função f aí? O domínio dessa função f são todos os números reais que atendem a quais condições? Eu preciso ter que o x seja diferente de mais ou menos raiz quadrada de 4π ao quadrado mais π e o módulo de x seja maior ou igual do que a raiz de π. Contanto que o número x satisfaça essas duas coisas, essa função está ultra bem definida. Perfeito?
Todos de acordo? Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo? O Gustavo está com a mão levantada aí. Fala aí, Gustavo. Não sei se foi Bom sem dia, querer. professor. É só Diga. porque no gabarito da lista tá com mais pi, mais raiz de pi e menos raiz de pi, só que tá aberto. Ah, tá aberto? Deixa eu No conferir. gabarito lá da lista mesmo. Deixa eu só conferir. Acho que o senhor até aqui, ó. comentou na videoaula isso, que era essa questão que se falar, não, lá no gabarito tá aberto, só que era um erro, era pra estar fechado mesmo. Eu acho que o senhor tinha comentado isso. Não precisa ser aberto, não. Ele pode entrar, né? Porque a raiz quadrada pode ser 0, né? Tá digitado errado lá. Tá? No gabarito, como está aberto, significa que aqui não é maior ou igual, é estritamente maior, né? Mas se for estritamente maior, este número aqui não dá 0, mas não tem problema a raiz quadrada dar 0, né? A raiz quadrada de 0 é 0, né? Então é só um erro de digitação mesmo. Acontece, tá, gente? Desculpa. Beleza? Depois eu corrijo lá o gabarito. Tá tranquilo? Então vamos seguir para o próximo aqui. O próximo é a letra E, né? Deixa eu copiar ele aqui rapidinho. Letra E. Então, o problema é semelhante, né? Eu tenho uma função f, que neste caso é x sobre seno de x, mais raiz quadrada de x ao cubo mais 8, mais raiz cúbica de x. E aí eu preciso encontrar o domínio, né? Todos os valores de x que eu posso colocar aqui, isso aqui vai ficar bem definido. Então, aqui eu tenho algumas coisas que eu tenho que observar. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que observar aqui com relação a essa função? Então, vamos olhar aqui, começar pela razão, né? Como eu tenho aqui x sobre seno, então, esse primeiro pedaço, ele vai estar bem definido sempre que o seno for diferente de zero. De acordo? O seno é uma função que recebe e aceita qualquer número real, tá? Ela aceita qualquer número real sem problemas. No entanto, nesse nosso caso aqui, o que a gente tem, como a gente tem uma divisão pelo seno, o seno em alguns lugares ele é 0, em alguns valores ele é 0. E quais são os valores que o seno é 0? Alguém saberia me dizer? Alguém se lembra aí? 90 e 180. Zero. Não, No zero. zero. Não, Isso. 0 no 180. 0. 180, Qual o próximo? 160. Ah, pera, 0, pi e 2 pi, né? Mas aí só tem beleza. esses três? 0 e NP. NP, né? Para qualquer N. Qualquer múltiplo de π, o seno é 0, né? Inclusive no 0. Sendo natural. É inteiro. Aqui vale inteiro. Pode ser negativo também, tá? Então, vamos lá. Então, no Nossa gabarito primeira... também tem essa locação errada. Gabarito não é natural. Ah, não, mas é porque, calma aí, a gente vai chegar a uma conclusão a respeito do que está no gabarito, tá? Ah, bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter eu preciso ter que o seno de x seja diferente de 0. Mas o seno é 0 em todos os múltiplos inteiros de π, tá certo? Então, qualquer múltiplo de π que você colocar aqui vai ser 0. Então, isso vale, por exemplo, menos 25π. Menos 25π faz com que o seno seja 0. Menos 12π faz com que o seno seja 0. Menos 537π, o seno é 0 também. E 894π, o seno é 0 também. Então, qualquer múltiplo, não importa quão grande ou quão pequeno seja ele, qualquer múltiplo inteiro, tá, pessoal? Qualquer múltiplo inteiro vai fazer que o seno seja 0. Então, eu preciso ter que o seno seja diferente de 0. Isso aqui implica, então, que o x tem que ser diferente dos múltiplos de π inteiros, tá? Agora, pelo visto, ligaram a britadeira aqui. Estão ouvindo a britadeira aí? Sim. Agora sim. Vai estar incomodando? Não, tranquilo. Tá, não, né? Eu acho que se eu falar mais perto do microfone aqui, talvez o vizinho da britadeira aqui
Não corte. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu preciso é ter que o seno seja diferente de zero. Já, então, sei que o seno tem que ser diferente de qualquer múltiplo de π. Segundo, eu preciso ter o seguinte, que o número que vai aqui dentro da raiz quadrada seja um número não negativo. Então, eu preciso ter que x ao cubo mais 8 seja um número não negativo. Beleza? E aí, o que eu posso fazer aqui? Vou fazer igual no exercício anterior. Eu passo o 8 para o lado direito. Eu vou ter, então, x ao cubo maior do que menos 8. E aí aqui eu posso tirar a raiz cúbica dos dois lados. Certo? E aí, quando eu tiro a raiz cúbica dos dois lados, quanto que é a raiz cúbica de x ao cubo? X. É X, né? É x, né? É x. E quanto que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Menos 2, né? Porque se eu fizer menos 2 ao cubo, eu tenho exatamente menos 8. Então, olha aqui que beleza, né? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que x tem que ser maior ou igual do que menos 2, tá certo? Então, olha, para que isso aqui esteja bem definido, eu preciso ter que o x não seja um múltiplo de π qualquer. Para que isso aqui esteja bem definido, eu preciso ter que essa função que está dentro da raiz quadrada de x ao cubo mais 8, eu preciso ter que o x seja maior ou igual do que menos 2. E, finalmente, vamos analisar aqui essa última parcela, raiz cúbica de x. A raiz cúbica de x está definida para todo número real. Porque eu posso colocar números negativos dentro da raiz cúbica e ela está bem definida. As únicas raízes que eu não posso colocar números negativos são quais? São as raízes... Alguém sabe? Pares. São as pares, né? Então, raiz quadrada, raiz 4, raiz 6, oitava, décima e assim por diante. Essas raízes, elas não aceitam números negativos. Porque toda vez que você tem uma potência par, né, a potência par transforma um número negativo em um número positivo. Então, não tem como você ter uma raiz par de número negativo do número real, tá? E aí, aqui no caso, isso aqui, essa última parcela, isso aqui está definido para todos os reais. Tá? Está definido para qualquer R. O x pode ser qualquer R, tá? Eu quero dizer aqui que o x pode... isso não está certo. Eu quero dizer aqui que o x aceita qualquer real, tá certo? Então, portanto, quem que é o domínio aqui? Então, aqui eu já defini quem que é o domínio. O domínio dessa função f aqui, né? O domínio dessa função f são todos os x que são reais, tá? Ela aceita qualquer x real, contanto que o x seja maior ou igual do que menos 2 e o x seja diferente de um múltiplo de kπ com k com número inteiro. E aí vamos lá a resposta que está no gabarito, tá? Lá no gabarito ele fala que o k precisa ser natural, não precisa ser inteiro, né? E de fato não precisa ser inteiro. Quando eu olho para os inteiros aqui, eu estou pensando em múltiplos que sejam negativos também, né? Mas olha que interessante. Como eu preciso ter que o x tem que ser maior do que menos 2, o primeiro múltiplo negativo do π não faz parte disso, né? Ele vai acabar não entrando naturalmente. Concorda comigo? Vocês entenderam o meu raciocínio? Menos π não entra? Menos 1 não entra? Menos 1 não é múltiplo de π, né? O menos π não entra, né? É o primeiro múltiplo negativo de π, né? Mas ele já naturalmente não faz parte. Ah, agora faz Que o sentido. x como o x precisa ser maior ou igual do que menos 2, e aí o primeiro múltiplo negativo é menos π, perdão, ele naturalmente já não vai ser necessário. Então, é por isso que lá no gabarito, o k aqui está sendo considerado natural.
Porque eu não preciso, na verdade, olhar para os anteriores, porque eu não tenho como contar deles, né? Na verdade, o ideal aqui é os naturais com zero, né? Porque para a gente, conforme eu conversei com vocês, em algum momento, o zero não, para a gente não é um número natural, né? Ele é um número inteiro, tá? Isso é meio controverso. Em alguns lugares você vai ver que sim, em outros lugares você vai ver que não, tá? Então, o importante é isso. Isso é isso. Na verdade, eu nem preciso incluir o zero aqui também, não. Errado se mantesse o inteiro? Oi? Não está errado, não. Eu só estou deixando ele mais estrito aqui. Poderia deixar o inteiro sem problema também. Beleza? E eu nem preciso do zero, porque o zero já está incluído aqui, né? No fato de que x é maior ou igual do que menos 2, né? Tá certo? É isso. Tem várias formas de escrever. Vocês poderiam ter deixado da forma que eu tinha escrito inicialmente também. Não tem problema, tá? E aí ia diferir do gabarito, mas isso não ia fazer com que a sua solução estivesse errada. Perfeito? Tranquilíssimo? Fechado? Fechado. Alguma dúvida? O João Pedro pediu para a gente fazer a C aqui rapidinho. Vou fazer a C rapidinho, porque a C é bem rapidinha mesmo, tá? Nem tem muito o que fazer e a gente passa para o próximo que vocês quiserem. Se vocês já quiserem irem pedindo qual o próximo exercício vocês gostariam de tirar a dúvida, a gente já faça isso aqui rapidão e a gente prossegue. Então, é dada essa função aqui, ó, f de z igual a raiz quadrada de 4 menos z quadrado. E aí, de novo, eu preciso analisar aqui o domínio, né? E aí, aqui, o que eu preciso é que essa expressão que está dentro da raiz quadrada, para que isso esteja bem definido, essa expressão que está aqui, ela tem que ser maior ou igual a zero, né? Tá certo? Então, eu preciso ter basicamente o seguinte. Eu preciso ter que 4 menos z quadrado é maior ou igual a zero. Só assim essa raiz quadrada vai estar bem definida. Isso significa, então, que z quadrado tem que ser menor ou igual a 4, né? Eu estou passando o z quadrado para cá e invertendo a posição, só para eu olhar dessa forma aqui, que fica mais fácil de enxergar. E aí, na hora que eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui. Então, a gente vai obter o seguinte, módulo de x, módulo de z, perdão, tem que ser menor ou igual a 2. Correto? E aí, se o módulo de z tem que ser menor ou igual a 2, a gente já chegou ao domínio, né? O domínio dessa função tem que ser todos os números reais, tal que o módulo de z tem que ser menor ou igual a 2. Tá? A gente pode escrever isso aqui na notação de intervalo também, talvez fique mais fácil de escrever em notação de intervalo até, que fica bem compacto, tá? Na notação de intervalo, isso quer dizer que o x está entre menos 2 e 2, tá certo? E aí, como é que eu sei disso? Como eu vou fazer, acho que provavelmente 2, 3 ou 4, aí a gente vê essa questão o porquê que este módulo de z ser menor ou igual a 2 representa esse intervalo aqui. Já já a gente ataca esse ponto aqui. Tá? Beleza? Deu para pegar? Esse é bem rapidinho, né? O Rafael fez uma pergunta aqui. Rafael? Não, Maria. Professor, voltando na por que no gabarito também tem zero? Sendo de zero não é zero? Deixa eu olhar no gabarito aqui, peraí. Como é que está aqui no gabarito? Letra E. Então, a questão é que, quando eu estou pedindo aqui que o n seja maior ou igual do que menos 2, naturalmente o zero já faz parte desse conjunto aqui, né? O x tem que ser diferente de zero, tem razão, eu estou viajando aqui. Aqui não pode ter zero não, tá errado, tá? Você tá certa, Maria. Tá certíssimo. O n tem que começar a partir do 1, né? Não, mas professor, você tá falando que x tem que ser diferente Não. disso aí? Peraí, vamos lá. Tá escrito x tem que ser diferente de capim, então o zero realmente não tá. Não, ele tá... tem que... Peraí, eu tô viajando aqui, eu me confundi todo aqui. De fato, o zero tem que fazer parte aqui, né?
O zero tem que fazer parte. Agora sim está correto. Eu viajei na maionese aqui. Porque eu não posso ter o zero, né? Porque sendo zero é zero. Então, para excluir o zero dessa possibilidade, eu preciso colocar ele nesse conjunto aqui. Tá certo. Agora tá certo. Tá certo. Eu tinha comido mosca nesse detalhe aqui. Podia ter deixado logo inteiro, porque já excluía tudo, né? Mas aí foi inventar de performar o negócio aqui e acabei errando aqui. Beleza? Agora tá certinho. Tem razão. O que está lá no gabarito está certo e acho que o que vocês falaram está certo também. É isso mesmo. Ótimo, beleza. Acontece, né, gente? 8 horas da manhã, aula, barulheira aqui na cabeça, ajuda a não acertar as coisas, né? Então, vamos lá. Vamos lá. A 2, 3 e 4, elas fazem todas do mesmo jeito. Então, eu não vou fazer as 3, eu vou fazer só uma. Eu vou fazer a 2 e vou pedir para o Rony fazer a 4 à tarde. Porque aí vocês têm duas respostas diferentes. Porque todas elas fazem do mesmo jeito. Eu vou fazer a 2 para ver se para vocês tentarem fazer a 3 e a 4. Se vocês não conseguirem, o Rony vai fazer para vocês a 4 e a tarde, tá? Fechou? Até para a gente não fazer todos repetidos e também dar a oportunidade de vocês tentarem fazer os demais aí. Então, fazer a 2, isso. A 2, ele pede para a gente escrever igual eu escrevi aqui, né? A 2, ele pede para a gente escrever essa função, reescrever essa função sem anotação do módulo. E para a gente esboçar o gráfico dela, tá? E aí, para isso, a gente tem que analisar o que o módulo faz, basicamente. Tá? E aí é o seguinte, como eu falei na aula de módulo, qual que é a missão do módulo, né? Qual que é a missão da existência da função modular? É inverter o sinal? Exatamente, é transformar qualquer número que não seja positivo no número positivo. Se ele for positivo, ele mantém, se ele não for, ele vira positivo. Então, a função da existência do módulo é essa, transformar qualquer número em número positivo, tá? E a questão é, se eu olhar para cada uma dessas expressões que estão aqui dentro do módulo, eu tenho aqui x menos 1 e x mais 1, eu vou precisar analisar quando que... como que isso aqui se comporta quando o que está aqui dentro é positivo e como isso aqui se comporta quando isso aqui está negativo, tá? E aí eu vou precisar analisar em alguns casos, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos olhar primeiro para esse módulo, para o primeiro módulo aqui, ó. Para ficar talvez mais fácil de analisar. Então eu tenho aqui o módulo de x menos 1, tá certo? Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui quer dizer que isso aqui é x menos 1, se x menos 1 for positivo, não negativo, não é isso? Tá certo? Isso aqui é menos x menos 1, se x menos 1 for negativo, correto? O que eu quero dizer é, o módulo de x menos 1, ele mantém o sinal, né? Se por acaso a expressão é não negativa, e ele vai inverter o sinal, caso a expressão seja não negativa. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui mantém o sinal se x for maior ou igual a 1, e ele muda o sinal se x for menor, estritamente menor do que 1. Então, 1 é um ponto de mudança aí de comportamento dessa função, tá certo? Então, para todo x maior do que 1, isso aqui é positivo, x menos 1 vai ser positivo, e para todo x menor do que 1, isso aqui vai ser negativo. Beleza? Vamos olhar para outra agora, tá? Para outra expressão. O comportamento vai ser semelhante, né? O comportamento vai ser semelhante. Então, tem aqui o módulo de x mais 1. Isso aqui eu estou só usando a definição do módulo, tá? Do valor absoluto. Como que eu vou escrever aqui, ó? Olha, o número que está aqui dentro, ele vai manter o sinal. Se acontecer o quê? Se ele for não negativo. E, por outro lado, ele vai inverter o sinal se, por acaso, ele for negativo. Perfeito? E isso aqui,
equivale a dizer que o número vai ser x mais 1 se x for maior ou igual do que menos 1, e ele vai ser menos x mais 1 se x for estritamente menor do que menos 1. Tá certo? Legal. Vamos olhar para o que está... Na verdade, vamos olhar para isso aqui, ó. Vamos olhar para isso aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vou empurrar isso aqui para o lado direito e vou desenhar uma retinha aqui, ó. Uma retinha. Vou desenhar uma outra retinha aqui. Aqui eu tenho duas retas reais, duas cópias, tá? E eu vou marcar 2 pontos em cada uma delas. Eu vou marcar o primeiro aqui, que é o ponto 1. Vou deixar ele fechadinho mesmo. E vou marcar aqui o ponto menos 1. Fechadinho também. E vamos olhar aqui para essa expressão. Estou falando o seguinte, olha, essa expressão aqui, ó, desse valor absoluto, ela funciona da seguinte maneira. Ela vai ser x mais 1 se o x for maior do que 1. Então, aqui, ó, deste lado, ela vai ser x mais 1. Talvez o azul fique muito escuro aqui, né? Deixa eu botar uma cor mais clara. Deixa eu ver se tem um azul mais claro ainda. Tem um azul meio cinza aqui, ó. Aqui ela vai ser x mais 1, tá certo? E daqui para trás, ó, daqui para trás, ela vai inverter o sinal. Ela vai ser 1 menos x, né? Ou menos x mais 1. Então, vai ser 1 menos x, beleza? Então, deste ponto para frente, este módulo vale x mais 1. Deste ponto para trás, ele vale... Opa, desculpa. É menos 1, né? Menos 1. X menos 1, né? Estava escrevendo errado. É x menos 1, tá? Deste ponto para frente, do 1 para frente, ó, se x é maior do que 1, este módulo vale x menos 1, tá aqui. Deste ponto para trás, do 1 para trás, ó, do 1 para trás, ele vale menos x menos 1, que é a mesma coisa de dizer 1 menos x, tá certo? De forma análoga para a segunda expressão, deste ponto para frente, eu tenho que ele vale x mais 1. Aqui sim é x mais 1, tá certo? E deste ponto para trás, olha, conforme está dizendo aqui, ó, ele vale o oposto disso, né? Então, aqui é menos x menos 1, beleza? E aí, pronto. O que agora eu vou fazer é combinar essas duas informações. E aí, eu vou só copiar isso aqui, para a gente poder fazer essa combinação ali embaixo. Vou fazer essa combinação aqui. Deixa eu só deixar bem bonitinho aqui. Agora a gente vai combinar essas coisas. Eu vou fazer uma terceira reta aqui. Por quê? Como que se comporta a nossa função, né? Como que se comporta a nossa função? Nossa função se comporta da seguinte maneira. A nossa função ela se comporta da seguinte maneira. Ela é a soma desses dois valores absolutos, né? Tá certo? Correto? A nossa função ela é dada pela soma dessas duas coisas. E aí aqui, ó, olha que interessante. Olha que interessante. Se a nossa função é dada pela soma desses dois valores absolutos, deste lado de cá, ó, à direita do ponto 1, quais duas funções que eu estou somando? Eu estou somando esta função com esta função aqui, ó. Correto? Então, neste ponto, deste lado de cá, eu quero dizer o seguinte. Nesta parte de cá, o que eu estou somando, a minha f, ela, na verdade, ela é a soma de x menos 1 com x mais 1. Que, neste caso, se eu cortar aqui 1 com menos 1, aqui eu vou ter 2x de xuxa, né? Perfeito? Aqui no meio, neste intervalo do meio aqui, ó, entre 1 e menos 1, eu também tenho que a minha função é dada pela soma dos valores absolutos. Só que, deste lado de cá, ó, onde eu estou marcando de vermelho, o primeiro valor absoluto, módulo de x menos 1, ele vale, na verdade, 1 menos x. Então, quando eu for somar, eu vou somar 1 menos x com o que vale a função, essa função aqui de baixo, que ela é
x mais 1. A direita do menos 1, ela vale x mais 1. Então, nesse intervalo entre menos 1 e 1, a minha função f de x, ela vale como? Ela vale a soma deste cara com este cara aqui, ó, que vai ser x mais 1 mais 1 menos x, que vai dar, posso cortar o x aqui, que vai dar 2, né? Que vai dar 2. Beleza? Perfeito? E aí, finalmente, a esquerda do menos 1, como que se comporta a minha função? O módulo de x mais 1, que é essa aqui, né? Ele equivale a menos x menos 1, e o módulo de x menos 1, na verdade, continua sendo 1 menos x. Então, aqui a esquerda, aqui, ó, neste intervalo, a minha f de x, ela continua sendo a soma das duas coisas, mas ela é a soma desses dois caras aqui, ó. Então, é 1 menos x menos x menos 1. Eu posso cortar esses 1 com esse menos 1 aqui, e isso aqui dá exatamente menos 2x. Agora, concatenando tudo isso, né, escrevendo isso tudo de uma forma bonitinha, sem o módulo, o que eu quero dizer é o seguinte, que a minha f de x, ela se comporta da seguinte maneira. Ela vai ser 2x, se x for maior ou igual a 1, né? Aqui, ó, deste lado, né? Deste lado de cá, eu somo o que está aqui depois do 1, e depois do 1 vale isso e vale isso aqui, que nesse caso é 2x. Ela vale 2 quando eu estou nesse intervalo entre menos 1 e 1. Tá certo? E aí, a esquerda do menos 1, ela vai valer quanto? Menos 2x. Na verdade, eu acho que talvez o mais correto fosse deixar assim, né? Acho que assim fica melhor. Ou pode ser assim também, não tem problema, mas aqui, só para não ficar, para ter uma interseção aqui, vou deixar aberto aqui. Perfeito? Beleza? E aí, essa é a forma algébrica dessa função, sem usar o valor absoluto. Falta só um detalhe, né, que é o gráfico. Como que seria o gráfico dela? O gráfico seria assim, ó. Então, é um esboço apenas, tá? Então, aqui, ó, entre menos 1 e 1, ela vale 2. E aí depois ela passa a crescer. 2x ela cresce rapidinho, assim, ela é mais fechadinha. É só um esboço, eu não estou muito preocupado com a fidelidade, não. Aqui é 2x e aqui é menos 2x. E aí o esboço dela é mais ou menos isso. Deu para pegar, pessoal? Deu para entender? Só, Pois não. só tem uma coisa. No gabarito tá falando que aquela que tem 2x, que é x maior ou igual a 1, ali era só maior que 1, no gabarito, pelo menos. Não, não E faz diferença, não. não faz diferença? Aqui, é porque aqui, ó, eu posso escrever desses dois jeitos aqui que eu escrevi, tá certo, ó. Poderia escrever assim também, ó. Porque no gabarito tá assim, 2x com x maior que 1, né? É isso, né? É isso que Isso. você está falando. Isso. Tá, eu posso escrever assim também, não tem problema não. Só que aqui, ó, eu tenho que usar um intervalo fechado. Então, tanto eu escrever assim, quanto eu escrever assim, vai estar correto. Porque olha que interessante. Quanto que vale 2x quando x é igual a 1? 2, né? Quanto que vale Isso. menos 2x quando x é igual a menos 1? 2 também, né? Então, Também. observe que, na verdade, sim ou não? Sim. Sim, né? Observe que, na verdade, aqui, essas três retas, elas se conectam perfeitamente nesses pontos aqui, ó. Tá? É por isso que não faz diferença escrever tanto assim quanto assim. Dos dois formas está correto. Tá bom? Beleza. Beleza? É tipo uma calha, um copo, né? Uma coisa assim. Fechou? Beleza. Vamos nessa. Professor,
Professor, Pode falar. então, nesses casos de função, se eu tiver algum problema com onde abrir ou fechar os intervalos, é de boa, então. Não faz tanta diferença. Qual que é a minha recomendação aqui? Nesses pontos de encontro, verifique se o encaixe é perfeito. Tá? Aqui eu já sabia que o encaixe era perfeito, porque se eu fizer, ó, multiplicar aqui, né? Se eu fizer aqui, ó, x igual a 1, aqui vai dar 1. Se eu fizer x igual a menos 1, aqui vai... Desculpa. Se eu fizer x igual a 1 aqui vai dar 2. Se eu fizer x igual a menos 1, aqui vai dar 2 também. E aí, como aqui no meio é tudo 2, então eu sei que o encaixe é perfeito. Pode ser que isso não aconteça sempre, tá? Então você tem que verificar. Mas nesse caso das funções modulares, sim, porque ela é contínua, então não tem problema. Você sempre vai ter um encaixe perfeitinho. Tá bom? Fechou? Ok? Aí vocês podem avaliar se vocês preferem escrever assim ou assim, tá? Tanto faz. Beleza? O importante é que tanto o que está escrito à direita e à esquerda, eles representam a mesma função que está aqui, tá? E aí, talvez aí, eu acho que só o detalhe aí que vocês, né, observaram no gabarito é que é o ponto de encaixe, né? É o ponto de encaixe. O ponto de encaixe entre as três retas é no 1 e menos 1. Mas como o encaixe é perfeito, né, não tem desconexão aí no caso, então tanto faz escrever assim ou assim. Acho que deu para entender, né, a minha ideia aí. Beleza? Tá bom. 5. No teste de vocês, vai cair questões basicamente até o 5 aqui, tá? Daqui para frente vai cair no desafio, beleza? Professor, o desafio já seria a prova de segunda-feira que vem? Ou melhor, sem ser Não, é essa, né? teste. É o teste. Ah, tá. Não, Sim, daqui 2 semanas, é. Vai tá, ser então o nessa conteúdo segunda da na outra. segunda metade da ficha vai ser quando? Para Oi? avaliação. Na próxima semana. Ah, o desafio vai ser tudo. Não, calma aí, vamos lá. Nessa primeira semana, vocês assistiram aula 1 e 2, teoricamente. Sim. Então, vai ter um teste segunda-feira sobre esse conteúdo das 2 primeiras aulas. O conteúdo das 2 primeiras aulas vai até a questão número 5 da lista, né? Com relação ao restante, aqui do 6 para frente, isso está relacionado com o conteúdo das 2 aulas da semana que vem. E aí, o desafio vai ser relacionado a essa ficha inteira, que é essa lista inteira, que é aí baseada nas 4 primeiras aulas, é isso. Não sei se era isso que você entendeu, se era isso que você perguntou. Não, foi isso sim. Inteiro, É isso inclusive, mesmo, né? na ficha. Oi? Inteiro, inclusive, complementar tudo que está na ficha. Isso, então teoricamente você tem que fazer a lista inteira até o final da semana que vem. Entendi. Já Muito tá, obrigado. entendeu? Eu vou falar mais alguma coisa sobre isso, esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Depois eu lembro e eu falo para vocês. Tá bom? Bora lá. Alguém quer algum específico da lista da questão número 5? Pra gente fazer? Tem. Eu vi. D de nada. Letra D. E. Tá, então vamos. A. D. Eu vi aqui que alguém pediu a letra E no chat também. Então eu vou Eu fazer acho que a fui 5. eu e eu falei errado. Se tiver mais de uma pessoa, pode fazer. Mas se for só eu, João Pedro, eu pedi errado. Não, Desculpa. foi. Peraí, deixa eu ver quem foi que falou. É João Pedro, é. Então eu pedi Você errado. quer a D de dado, né? D de dado. Tá, beleza. Fechou. Então, o colega pediu a 5 letra A. A 5 letra A é bem tranquila. Vamos fazer ela aqui. Começar por ela e depois a gente passa para a letra D de dado aqui. Então, é uma questão para a gente achar o conjunto de solução das inequações e a gente escrever isso de preferência em forma de intervalo, tá? Então, eu tenho aqui, né? 2x menos 1 menor ou igual a 3x mais 4. E aí, aqui é um exercício para a gente praticar aquelas propriedades que a gente viu, que eu comentei na primeira aula, tá? As propriedades de desigualdades entre números reais. Então, aqui basicamente eu vou passar o 4 para o lado
esquerdo e vou passar o 2 para o lado direito e vamos ver o que acontece, tá? Então, aqui o 4 eu vou passar para cá e o 2x eu vou passar para o lado de cá. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com a seguinte expressão, né? A seguinte inequação. Eu vou ficar com menos 1, menos 4 é menor ou igual do que 3x menos 2x. Então, observe que o 4 positivo passa negativo, né? O 2x positivo passa negativo. E aí, aqui é imediato, né? Fazendo agora a conta, eu tenho o seguinte. Eu tenho 3x menos 2x dá x, menos 1 menos 4 dá menos 5. Tem aqui, ó, menos 5 tem que ser menor ou igual a x. Ou, como eu prefiro escrever, eu estou dizendo que o x tem que ser maior ou igual do que menos 5. Então, portanto, quem é o conjunto de solução? O conjunto de solução é o conjunto de todos os x que são reais e são maiores ou iguais do que menos 5. Então, se os números forem maiores ou iguais a menos 5, for maior ou igual do que menos 5, isso aqui está válido. E aí, escrevendo isso aqui em notação de intervalo, seria um intervalo de menos 5 fechado até o infinito aberto. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Essa 5 é bem tranquila. Vamos para 5D de dado. Coloca o pedinho aqui. É 5D ou 5B de bola, Rafael? Ah, não, peraí. É que o João Pedro, né, que tinha pedido D de dado, né? É porque eu confundi aqui. O Rafael queria a letra B de bola. Tá bom, vamos fazer a letra B de bola, então. Depois eu faço a D de dado. D de bola. Você tem uma razão entre dois números aí, né? X, 2x menos 2 menos x e x menos 2. E ele quer saber todos os números. Opa. Quero saber todos os números que eu posso colocar, todos os x que eu posso colocar aqui dentro, que vão fazer com que essa razão seja positiva, tá? Então, só há uma forma para que uma razão entre dois números seja positiva. Neste caso, né? Ou o numerador e o denominador sejam positivos, ou o numerador e o denominador sejam negativos. Significa, então, que tanto o numerador quanto o denominador precisam ter o mesmo sinal para que essa expressão seja positiva. Tá certo? É a única forma, tá? E além disso, claro, para ser positivo, eu preciso ter que o numerador seja diferente de zero. Se ele for zero, aí eu vou ter zero e eu não quero isso, tá? Então, eu tenho dois casos para analisar. O primeiro caso é numerador e denominador positivo. E o segundo caso é numerador e denominador negativo, tá? E aí vamos ver o que acontece. Beleza? Então, primeiro caso. Ficou claro isso, né, pessoal? Tá tranquilo, né? Vou botar como primeiro caso mesmo. Então, primeiro caso, eu preciso que 2 menos x seja positivo e x mais 2 também seja positivo, tá? E aí, se eu estou pedindo que 2 menos x seja positivo e x mais 2 seja positivo, o que eu estou pedindo aqui, na verdade, é que 2 seja maior do que x, tá certo? E que x seja maior do que menos 2. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o x tem que ser menor do que 2 e o x tem que ser maior do que menos 2. Ou seja, eu estou pedindo que o x seja o número que esteja entre 2 e menos 2. Tá certo? Então, essas duas coisas vão ser... as duas vão ser positivas juntas quando 2 menos x for positivo e x mais 2 for positivo. Isso é a mesma coisa de dizer, então, que x é menor que 2 e x é maior do que menos 2, e aí, finalmente, que x é um número que está entre 2 e menos 2. Tá certo? Então, qualquer número, vamos dar uma conferida. Qualquer número que esteja entre menos 2 e 2, teoricamente, vai verificar
essa desigualdade racional aí, né? Essa inequação racional aí. Então, por exemplo, se eu colocar aí 1, né? Então, 2 menos 1 dá 1, dividido por 1 mais 2 dá 3, dá 1/3 é um número positivo, então está de acordo, né? Se eu colocar, por exemplo, menos 1, vamos ver se menos 1 dá certo. Então, eu vou ter 2 menos 1 dá 3, dividido por menos 1 mais 2, que dá 1. Então, dá 3, 3 é um número positivo, dá certo também, tá? Então, a princípio, tá tudo beleza. Isso aqui já é um caso que a gente tratou. Agora, vamos ver o segundo caso. É possível que essa expressão seja positiva se o numerador e o denominador juntos forem, cada um deles, seja negativo, né? Então, vamos ver aqui. Então, preciso ter... Eu tenho que avaliar, tá? Antes da gente concluir qualquer coisa, a gente só precisa avaliar se isso é uma solução viável, tá? Então, eu preciso ter que 2 menos x seja menor que 0 e x mais 2 seja menor que 0. Isso é a mesma coisa de dizer que 2 tem que ser menor do que x, ou seja, o x tem que ser menor do que 2, e ao mesmo tempo o x tem que ser menor do que... Tem alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. Então eu preciso ter, para que essas duas expressões sejam negativas ao mesmo tempo, eu preciso ter que o x seja maior do que 2, e ao mesmo tempo eu preciso ter que o x seja menor do que menos 2. E aí a pergunta é, isso acontece? Notem o seguinte, aqui tem um conectivo importante aqui que eu falei, mas eu não escrevi. Eu preciso ter que isto e isto sejam verdadeiros ao mesmo tempo, tá? Isso não Afinal de acontece, contas, não. observe que tem esse conectivo aqui, tá? Eu quero que o numerador e o denominador sejam positivos. E aí, na outra forma que a gente está avaliando, eu preciso ter que o numerador e o denominador sejam negativos. Então, este e que está aqui, ele é fundamental, tá? E aí, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tô pedindo que o x seja maior do que 2, estritamente maior do que 2, e também ele seja estritamente menor do que menos 2. Essa é a única possibilidade dos dois terem o mesmo sinal de negativo ao mesmo tempo. Isso é possível? Isto não é possível, né? Não tem como o número ser ao mesmo tempo um número maior do que 2 e ao mesmo tempo um número menor do que menos 2. Então, este caso não é válido, não é viável, tá? Então, portanto, quem que é o conjunto de solução aqui? Então, apesar da gente ter avaliado para ver se era uma alternativa viável, a gente observou que isso aqui, não, na verdade, não funciona. Então, portanto, quem que é o conjunto de solução? O conjunto de solução são todos os números reais, tal que esta primeira condição é verdadeira, tá? Só porque é a única que tem como ser respeitada as duas ao mesmo tempo. Então, o x precisa estar entre 2 e menos 2. Isso eu posso escrever em notação de intervalo, isso aqui, na verdade, é um intervalo aberto que varia entre 2 e menos 2. Fechou? Beleza? Deu para pegar, né? Tranquilo, né? Então, maravilha. Deu pra pegar, deu pra pegar. Vamos na letra D de dado. D de dado. 5D de dado. Professor, eu vi aqui na D, acho que é mais produtivo se o senhor me falasse se o gabarito dela tá certo ou não. Que se for isso, é só um problema com o sinal. Deixa eu só ver aqui, rapidão. Eu cheguei em maior que meio e menor que 3 meio, só que o gabarito tá maior que menos meio. Aí, e eu testei aqui em menos meio, nem funciona, porque é módulo. Provavelmente um está erro errado. Pode ser um erro de Só digitação isso. meu aqui. Peraí. Eu tenho que fazer aqui. Peraí. De qualquer forma, acho que é bom fazer, tá? Mas eu acho que o gabarito está errado sim. Vamos conferir aqui. Eu preciso ter aqui 2x menos 2 menos 1. Passo de 2 para 1, então dá 1 aqui. Dá 3 e dividido por 2 dá meio. 3 menos. Tá errado. O sinal lá tá errado, tá? Beleza? De fato, o sinal tá errado. Tem que corrigir lá. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário. Assim,
praticamente todas as listas eventualmente vão ter gabaritos errados, tá, pessoal? Esses gabaritos eu tenho que fazer manualmente, né? Então, normalmente eu vou fazendo de cabeça, né? Então assim, é praticamente impossível não ter nenhum errinho aí. Às vezes eu faço até certo no gabarito, às vezes até digito errado. Então pode acontecer também. Às vezes não é nem que eu errei a conta, o que é uma possibilidade também, mas às vezes eu errei, por exemplo, eu digitei alguma coisa errada. Então, se por acaso tiver confuso, se a resposta de quase todo mundo estiver dando uma coisa e o gabarito estiver com um sinal trocado, coisa assim, é bem possível que o gabarito esteja errado mesmo. Mas eu queria fazer a 5D e e tirar uma conclusão a partir de cada uma delas, tá? Beleza? Que é uma conclusão importante aí, que a gente vai precisar. Então, primeiro eu vou fazer a 2 do jeito mais, a 5D do jeito mais extenso possível, em seguida eu vou fazer a 5E do jeito mais extenso possível, e a partir dos resultados que a gente obtiver aqui, eu vou concluir uma coisa específica para formatos de inequações modulares desse sentido aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte, olha. 2x menos 2 menor ou igual a 1, certo? Então, eu quero entender quem que é o conjunto solução dessa inequação aqui. A questão é que aqui o módulo, a gente já sabe como lida com ele. Como é que eu posso reescrever esse módulo aqui? Ó? Então, vamos só reescrever o módulo a princípio. Então, eu tenho aqui, ó, 2x menos 2, tá certo? Como que eu posso reescrever? Isso aqui, ele é 2x menos 2. Se 2x menos 2 é não negativo, e isso aqui é menos 2x menos 2, se 2x menos 2 é negativo. Isso é a definição mesmo, tá? O número que está aqui dentro vai ficar igual se o x for maior ou igual a zero, e ele vai mudar de sinal se o número é 2x menos 2 for menor do que zero. Beleza? Legal, mas tá, como que isso aqui vai ajudar a gente? Talvez fosse melhor eu fazer de outro jeito, né? Tá, não, assim vai funcionar também. Beleza? Ótimo. Vou partir desse ponto aqui. Já eu concluo aqui. Ó. Então, beleza. Se por acaso, vou ignorar isso aqui por enquanto, tá? Se por acaso eu tiver com o que está dentro do módulo for positivo, eu vou obter o seguinte, ó. Então, isso aqui eu posso concluir o seguinte. 2x menos 2 menor ou igual a 1. Isso eu posso reescrever como o seguinte, olha. Isso aqui, na verdade, em algum momento, isso vai ser assim. Em algum outro momento, tá? Em algum outro momento, isso aqui vai ser assim. De acordo? E estar nesse momento está relacionado com a primeira equação, estar no segundo momento vai estar relacionado com a segunda equação aqui, com a segunda equação aqui, com a segunda condição, beleza? E aí o seguinte, vamos resolver essa primeira equação aqui. Desculpa, essa primeira desigualdade aqui, na equação. Eu tenho ali o seguinte, né? Posso passar o 2 do lado de cá, tá certo? E aí eu vou ficar com o seguinte, vou ficar com 2x menor ou igual do que 1 mais 2, beleza? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, na de baixo eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Por menos 1 aqui, ó. Vou multiplicar os dois lados por menos 1, e aí na de baixo aqui eu vou ficar com isso aqui, ó. 2x menos 2 vai ser maior ou igual do que menos 1. E aí, vou continuar e vou fazer o mesmo trabalho. Vou passar
e o 2 para o lado de cá. Tá certo? E aí, com isso, eu vou ficar com o seguinte, olha. Eu vou ficar com 2x menor ou igual a 3. E da equação de baixo, eu vou ficar com 2x maior ou igual do que... quando eu passar o menos 2 para o lado direito, vai positivo, então aqui vai ficar 1. Perfeito? Beleza? E aí aqui, finalmente, eu vou concluir o seguinte. Aqui eu vou ter... Vou poder dividir tudo por 2 e eu vou ter aqui, ó, que o x ele tem que ser maior ou igual do que 3 sobre 2, e o x tem que ser maior ou igual do que 1 sobre 2. Beleza? Então, quando o número que tiver lá dentro for positivo, que equivale a esta expressão, tá certo? O x vai implicar que ele tem que ser menor ou igual do que 3 sobre 2, e por outro lado, quando eu tiver, né, com o número lá de dentro negativo, ou seja, nesse formato, o x vai ter que ser obrigatoriamente igual a meio. E aí, qual que é a conclusão que eu tiro disso aqui? A conclusão que eu tiro disso aqui é o seguinte, ó, então, portanto, acontece o seguinte, o conjunto solução disso são todos os números reais que fazem o quê? Que estão entre 3,5 e meio. Isso equivale a dizer que está no intervalo fechado entre meio e 3,5, conforme vocês viram lá no gabarito, tá? Deixa eu fazer de um outro jeito que talvez fique mais fácil de entender agora, de uma forma para que eu possa generalizar depois. O que que isso aqui representa? Quero saber o seguinte, o que que isso aqui representa? Módulo de x menor ou igual do que a, com esse a aqui claramente número positivo. O que que isso representa? Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Isso aqui é x menor ou igual a se x é um número positivo, e aqui é menos x menor ou igual a se x é um número negativo. De acordo? E é isso aqui, ó, é a mesma coisa de dizer que x é menor ou igual a, se x é um número positivo, e x é maior ou igual do que menos a, se x é um número negativo. Não é? Se eu multiplicar por menos um dos dois lados aqui. Ó. Então, usando a mesma lógica ali que a gente concluiu, isso aqui quer dizer o seguinte. Isso aqui quer dizer, então, que o x é um número que pertence a um intervalo que está entre menos a e a. Correto? Porque se o número for positivo, ele vai ser menor do que a, e se ele for negativo, ele vai ser menor do que... vai ser maior ou igual do que menos a. Beleza? Então, como que eu poderia usar essa informação daqui e essa observação do exercício para que a gente possa concluir o que fazer quando eu tiver num caso mais geral, tá? Então, isso aqui foi uma observação. Quero saber o que que eu faço se eu tiver com uma equação assim, ó, ax mais b menor ou menor igual, tá? Eu vou deixar o menor igual aqui. Menor igual a c de casa, e claro, isso tem que ser um número positivo, tá? Para fazer sentido, o número tem que ser, na melhor das hipóteses, igual a zero. Na pior das hipóteses, igual a zero. Então, ele não pode ser negativo de nenhuma maneira, tá? Então, como proceder se eu tiver um caso como esse? Se eu repetir toda a conta que eu fiz aqui e aqui, eu vou chegar nessa conclusão aqui, ó. Isso, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando o módulo de x é menor do que a, significa que o x ele varia nesse intervalo aqui, ó, entre a e menos a. Então, se eu chamar tudo isso aqui de y, só para a gente ter um parâmetro, então, essa expressão, ela significa o seguinte, que y tem que estar entre c e menos c, correto? É a conclusão dessa parte dessa observação que eu fiz aqui. Mas o y é ax mais b, então isso aqui é menos c, menor ou igual do que ax mais b, que é menor ou igual a c de casa. E aqui eu posso isolar o x fazendo o seguinte, ó. Vou passar o b para o lado de lá, vou passar o b para o lado de cá,
Então, eu vou ficar assim, ó. Menos C menos B, menor ou igual do que AX, menor ou igual do que C menos B. Então, eu estou subtraindo B em todas as três partes ali. E depois eu vou dividir por A, né? E quando eu divido por A, eu vou ficar com menos C menos B sobre A, menor ou igual do que X, menor ou igual do que C menos B sobre A, tá? E aí, portanto, a conclusão aqui é que, numa expressão como essa, basta eu fazer esse procedimento. Aqui é o ponto mais importante. É uma expressão como essa aqui, deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Uma expressão como essa aqui, ela pode ser reescrita desta forma aqui. E a partir disso a gente resolvê-la. E aí, neste caso, a gente pode concluir que o conjunto de solução de uma forma mais imediata é um intervalo, nesse caso em particular, um intervalo fechado, desse jeito aqui. Tá? Perfeito? Deu para entender? O que eu quero é generalizar o que a gente está fazendo aqui. Porque se eu puder fazer isso, olha como é que fica mais rápido resolver isso aqui. Para resolver esse 2x menos 2 menor ou igual do que 1, basta fazer isso aqui. Estou voltando aqui. Voltando a módulo de 2x menos 2 menor ou igual do que 1. O que eu estou dizendo isso aqui, na verdade, é equivalente a falar isso aqui. Isso aqui, o número 2x menos 2 está entre 1 e menos 1. Aí eu posso somar 2 dos dois lados, né? Dos três lados, perdão. Vou somar 2 aqui, somar 2 aqui e somar 2 aqui. Quando eu somo 2 em todos os lados, eu vou obter isso aqui, que vai ser 1 menor ou igual do que 2x menor ou igual do que 3. E aí, dividindo tudo por 2 aqui, eu vou ficar com meio menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3 meios. E é exatamente o conjunto de solução que eu já tinha... eu já tinha chegado. A solução aqui. Essa aqui. Esse é o jeito mais rápido da gente fazer essa conta. Eu não sei se ficou claro. E aí, mas a ideia é essa. Fechou? Como que a gente faz a letra E? A letra E a gente faz, vou fazer agora mais rápido, seguindo essa mesma ideia, tá? 5 letra E. Antes da gente... Na verdade, o jeito mais prático de fazer é usando isso aqui. Tá? Então, se vocês conseguirem, sem ter que envolver o módulo toda hora, conseguirem pensar que uma inequação modular daquele formato é sempre equivalente a isso aqui, está resolvido. Fica bem mais rápido de resolver. Tá? Você pode aprofundar um pouco mais na resolução de contas com duas inequações numa mesma sentença, tipo essa aqui. Você pode resolver, assim, quando você tem um número que está imprensado entre dois, você resolve tudo de uma vez, né? Eu vou depois Tá, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, a gente conversa melhor, você me explica melhor a sua dúvida. Deixa eu fazer a 5 letra E aqui. 5 letra E, rapidão, é esse aqui. Módulo de 3x mais 2, maior do que 3. Antes de fazer essa conta aqui, antes da gente fazer essa conta aqui, eu queria observar o seguinte. O que acontece se eu fizer módulo de y maior do que o número a positivo aqui? Tá? Esse é o número positivo. Nunca se esqueça que esse é o número positivo. Não negativo, no caso, tá? Não vai Isso aqui quer ficar dizer o uma coisa seguinte. parecida da outra lá? Oi? Vai ficar Exatamente, uma é coisa parecido, mas a parecida. resposta é completamente diferente. A ideia é a mesma, mas a resposta dá um conjunto de solução completamente distinto. Vai Mas vamos ser olhar para isso aqui. fora do intervalo de A menos A? Exatamente, ó. Se eu observar o que eu tenho é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser y,
se o y for positivo, e isso aqui vai ser menos y se o y for negativo. De acordo? Essa é a definição de módulo aí. Mas como esse é um número positivo, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu quero que... Isso aqui é o módulo, né? Deixa eu só anotar aqui. O módulo de y é isso aqui, né? Então, dizer que o módulo de y é maior do que a significa dizer, então, o seguinte, que y vai ser maior do que a por um lado, módulo de y maior do que a implica que eu vou ter y maior do que a por um lado e menos y maior do que a por outro lado, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa de dizer, então, que y é maior do que a ou y é menor do que menos a, tá certo? Então, para que isso aqui esteja bem satisfeito, e aqui tem um conectivo importante aqui, ó, que é o ou, tá certo? Aqui um ou, né? Porque isso é assim ou isso é assim, né? E aí, quando eu tenho essa desigualdade, eu tenho y maior do que a ou menos y maior do que a. Isso equivale a dizer que y é maior do que a ou y é menor do que menos a. Perfeito? E olha que interessante. Então, isso aqui, ó, dá um conjunto de solução para a gente, que é da seguinte maneira. Deixa eu botar um portanto aqui. Então, portanto, o conjunto de expressão dessa solução são todos os y que são reais, tá? Tá o quê? Y é maior do que A ou Y é menor do que menos A. Beleza? Fechou? Tá? Então, como que eu posso pegar essa expressão aqui, ó, e resolvê-la de forma mais rápida, tá? Significa o seguinte, que isso aqui significa trabalhar com isso ou isso. Então, eu consigo, na verdade, fazer uma conta que vai agilizar o cálculo disso aqui, ó. De que maneira? Olha, voltando aqui ao problema, né? É 3x mais 2, né? Maior do que 3. Isso aqui significa que se eu chamar esse número aqui de dentro de y, né? Para seguir a mesma anotação que a gente fez ali em cima. Então, isso significa o seguinte, que y é maior do que 3 ou o y é menor do que menos 3. Mas quando o y é maior do que 3, então agora o y, né, é 3x mais 2, então é 3x mais 2 maior do que 3, ou 3x mais 2 menor do que menos 3, tá? Isso aqui, agora, posso passar, né, esse 2 para o lado de lá, posso passar esse 2 para o lado de lá também, e na hora que eu fizer isso, eu vou obter 3x maior do que 3 menos 2, ou 3x menor do que menos 3 menos 2. Então, aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar menos 5. E é isso aqui, então, vai ficar que 3x é maior do que 1, ou 3x é menor do que menos 5. E agora eu posso dividir em cada uma delas por 3, né? Eu obtenho, então, aqui que o x é maior do que 1/3, ou x é menor do que menos 5/3. Qual que é a minha conclusão aqui, né? Qual que é a minha conclusão? Minha conclusão é a seguinte. Funciona, irmão? Beleza. Vou fechar aqui no quadradinho. Beleza. Fechou. O que eu quero dizer é o seguinte, que qualquer número que eu pegar, que seja ou maior do que 1/3 ou menor do que menos 5/3, vai satisfazer essa inequação aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Então, um número maior do que 1/3. Então, 1 é maior do que 1/3. Então, se eu substituir 1 aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. 5 é maior que 3, tá ok. Se eu pegar um número menor do que menos 5/3, menos 5/3 é um pouco menor do que, é um pouco maior do que menos 2. Então, se eu pegar menos 2, talvez deva funcionar, né? Porque menos 2 é menor do que esse número aqui. Então, vamos pegar menos 2 e botar aqui, ó. Se eu pegar
3 vezes menos 2 mais 2, isso dá menos 4. Só que em módulo, menos 4 é igual a 4, e 4 é maior que 3. Então é isso. Então eu posso escolher qualquer número que vai ficar fora dessa faixa aqui, ó. Qualquer número que eu excluir que esteja entre 1/3 e menos 5/3, dá certo. Então, qualquer número real que eu excluir, dá certo. Então, eu posso escrever esse conjunto de soluções assim, ó. Posso pensar no conjunto de solução como todos os reais, excluídos o intervalo fechado entre 5/3 e 1/3. Então, qualquer número que não esteja dentro o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer número que não esteja dentro dessa faixa faz com que isso aí funcione. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Deu para pegar? Deu? Eu sim. Professor, eu Beleza? fiquei na dúvida no caso de como que eu vou saber quando tá dentro da faixa, porque nos dois casos, né, Você tem uma faixa, né? tem uma faixa. Como que eu vou saber quando Tá, tá fora dela ou dentro dela? beleza. Ótimo, excelente pergunta. Quem define se você está dentro da faixa ou fora da faixa é o sinal da desigualdade. Cadê? Vamos aqui. Ó. Aqui, ó. Toda vez que você tem um módulo menor ou igual do que alguma coisa, está dentro da faixa. Então, esse menor vai ficar dentro. Toda vez que você tem um maior, fora da faixa. Certo? Em É isso relação que ao maior e menor, não o igual. sim, o maior ou menor vai te dizer se as extremidades da faixa entram ou não, né? O igual só serve para isso. Sim. Mas o maior é igual, o maior igual, maior, menor, maior igual, menor igual, vão te dizer se você está dentro da faixa ou não. Então, por exemplo, se você está aqui com o sinal de maior, está fora, tá? Mesmo que seja maior ou igual, está fora também, mas aí você vai ter que analisar os extremos do intervalo. Por outro lado, se é maior ou maior igual, desculpa, se aqui é menor ou menor igual, como o caso aqui, ele está dentro, tá? E aí você tem que analisar só se as extremidades fazem parte ou não. Isso vai depender se tem ou não o igual. Fechou? Entendi. Deu para entender? Fechou. É isso. Tá? A Ana Carolina perguntou se eu vou postar. Sim, com certeza. Eu vou mandar as notas de aula para vocês. Eu vou deixar lá no Moodle. A gravação também eu vou botar na internet. Para vocês poderem acessar depois. E a gravação do Rony também, se vocês quiserem. Tá? Perfeito? Professor, Bruna, oi. Pode falar. tipo, por que o intervalo é fechado aí, nessa última? É porque ó, o x não pode ser igual a 1/3 e o x não pode ser igual a menos 1/3. Então, eu estou pegando todos os números reais, excluindo o menos 5/3, 1/3 e todo mundo que está entre esses dois valores. Ó, olha aqui, ó. O x tem que ser estritamente maior do que 1/3. Ele não pode ser 1/3. Então, quando eu faço reais menos esse intervalo fechado, eu estou excluindo 1/3 também. Entendeu? Entendi, obrigado. Eu posso escrever de outro jeito aqui também, tá? Deixa eu só escrever de outro jeito, que talvez esse aqui é um jeito de escrever, um pouco mais compacto, mas eu poderia escrever ele assim também, ó. Que eu acho que deve ser como tá no gabarito lá, tá bom? Então, são qualquer número que está nessa faixa, de infinito até menos 5/3 aberto, é aberto porque ó, tem o sinal aqui, né? Ele é estrito, e todos os que são maiores do que 1/3 são esses aqui. Tá certo? Beleza? Bruna, se você puder abrir o microfone aí para me explicar melhor a sua dúvida, eu te ajudar. É porque eu não entendi sua pergunta no chat aqui. Bruna? Bruna Luiz? Talvez você esteja sem microfone, né? Mas eu vou pedir desculpa, porque eu não entendi bem exatamente o que você quer que eu faça. É por isso que eu pedi para você falar aí
o microfone para talvez me explicar melhor, para a gente poder tirar a sua dúvida aí. Caramba, já são 9h20? Eu nem vi o tempo passar. Eu não sei se a Bruna está com problema no microfone, mas enfim. Bruna, eu vou pedir desculpa, então. Eu realmente não entendi. Então, essa questão 6 não é exatamente para essa semana, tá? Mas eu vou fazer uma aqui uma aqui mais rápido, só para a gente... Vou fazer a mais simples aqui, só para explicar para vocês qual que é a lógica, e depois a gente volta nela. Licença, professor, eu tenho uma dúvida em relação a essa. Pode falar. Por que a gente não... exatamente essa última que você fez, desculpa. Sim. Por que a gente não pode escrever o conjunto solução dela como foi na letra D? Pode escrever do jeito que você quiser, não tem problema não. Você diz assim, né? Exatamente, eu escrevi o conjunto solução assim, né? Exato. Pode também. Assim, por que a gente usa a notação de intervalo? Na verdade, é só para deixar a solução mais compacta. Mas, assim, todas elas... se você quiser escrever assim, se vocês quiserem escrever assim, ou se você quiser escrever assim também, né, como você comentou, todas elas estão corretas. Não tem problema. Tá bom, obrigada. Tá? É só importante que você perceba que existem outras formas de escrever, porque, por exemplo, pode ser que lá no formulário eu peça para vocês acharem a solução de um problema como esse, mas aí lá para marcar a opção está na anotação de intervalo. Tá bom. Então você vai precisar saber converter isso aqui para um intervalo, entendeu? Ok. É mais por causa disso, tá? Obrigada. Então, deixa eu fazer uma 6 aqui rapidinho, que aí a gente se despede por hoje e volta semana que vem. Mais tarde tem o Rony também, vocês podem pedir mais para o Rony se quiserem também. 6... Vou fazer a letra A, tá? A letra A é mais fácil, é mais só para explicar para vocês como é que é o procedimento aqui. Porque essa aqui é para semana que vem, eu acho. Professor, rapidinho. Manda aí. É realmente rápido porque não é nem desse teste. Só na 7 que é a equação da reta. No meu terceirão não lembro praticamente nada disso. Nas aulas 3 e 4 você vai abordar isso? Tem uma aula sobre equação da reta. Sim, muito obrigado. Era só isso. Pode ficar tranquilo. Deixa eu aqui. Vou fazer essa letra aqui, que é bem facinho, tá? É só para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam, tá? Então, é dada essa função, e eu quero que vocês simplifiquem essa expressão aqui, ó. F de x menos f de a sobre x menos a. Essa é uma expressão, essa razão, ela é extremamente importante, a gente vai voltar nela em algum momento mais para frente, quando a gente vai falando de derivado, tá? Então, por isso mesmo que eu já estou pedindo para vocês praticarem essa simplificação. Aqui é mais para vocês treinarem fatoração e tal. Não é tanto... isso não é um assunto do momento, não. Mas ele vai ser relativamente importante daqui a algumas aulas, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam aqui? É simplificar essa expressão. Simplificar essa expressão significa fazer o seguinte. A é um número. O x é um número diferente de A, de tal forma que, claramente, você não tem aqui uma divisão por zero, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, dada a função f, escrever essa razão para a função f especificada. Então, nesse caso aqui, eu tenho f de x, que é igual a x² mais 2018. Então, isso aqui, na verdade, é x² mais 2018, menos a², né? Que aqui é o f de a. Então, se o x é igual a aqui vai ficar a² mais 2018. Dividido por x menos a. Beleza? Fechou? X não é É diferente só de A? isso. Oi? O x é diferente de a, está escrito no problema. Ó. Em cada item abaixo, simplifique a expressão com x diferente de a e x pertencente ao domínio da f.
Calma aí. Ah, entendi a dúvida de vocês. Por que que eu fiz f de A aqui, né? Pessoal, o x é... Calma aí. Vamos lá. Eu tenho f de x aqui, tá certo? Eu posso colocar qualquer número real que eu quiser nesse f de x aqui? Sim ou não? Então, eu tenho esse f de x aqui, ó. F de x que é x ao quadrado mais 2018. A pergunta é, eu posso colocar qualquer número real que eu quiser aqui dentro e tá tudo beleza? Pode. Não, ele tem que estar contido no domínio. Mas então, eu vou manter a pergunta. Posso colocar qualquer número real aqui que eu quiser? Sim. Pode. Sim, né? É, Eu não tenho nenhuma restrição no domínio aqui, né? Qualquer número que eu botar aqui tá bom. Se eu quiser botar π aqui, se eu quiser botar se eu quiser botar um número negativo, eu não tenho o menor problema, porque afinal de contas, Desde que não seja A. ele vai. Na verdade, não. Calma aí. Posso botar qualquer número aqui que vai estar beleza. Vamos lá. O A, inclusive, é um número qualquer que eu posso colocar, não tem problema, porque que aceita qualquer número real. Agora eu entendi a confusão de vocês aí. Quem que é o f de A? Eu não sei quem é esse número real A, mas quem que é o f de A? O f de A é A ao quadrado mais 2018. Sim ou não? Sim. Aí é um número real qualquer, que ele é permitido aqui dentro. Ele não é permitido, na verdade, não é que ele não é permitido. Eu posso calcular o f de A sem problemas. O que eu quero é que esse x aqui, ó, dessa expressão seja diferente de A. Para eu não ter divisão por zero. Ficou claro? Qual que é o x que eu quero que seja diferente de A? Não é que eu não posso avaliar minha função no A. Eu posso avaliar minha função no A. Não tem problema eu avaliar minha função no A. Apesar de eu não conhecer quem é esse ponto. Apesar de ser uma outra variável. O que eu quero é que dentro, na hora que eu estiver trabalhando com essa expressão, esse valor de x não pode ser A. Porque, afinal de contas, se ele for igual a A, aí eu vou ter uma divisão por zero e não pode. E aí, respondendo aqui a Ana Carolina, eu só vou substituir o x pelo A na função? Sim. O f de A é isso aqui, né? Eu acho que ficou... Agora eu entendi. É porque eu entendi a confusão de vocês no enunciado. É porque parece que eu não posso... De certa forma, está dando a entender... Assim, está dando a entender mais ou menos que eu não posso avaliar a função no ponto A, porque diz aqui que eu estou dizendo que o x tem que ser diferente de A. Mas o x tem que ser diferente de A na hora que eu estou analisando essa expressão. Não que o x tem que ser diferente de A, não que o x não possa... Rebobinando aqui que eu já embananei tudo. O x diferente de A que eu estou pedindo é que ele seja diferente para que eu possa avaliar esta razão sem ter uma divisão por zero. Certo? Isso não quer dizer que o A não possa ser usado para avaliar a minha função naquele ponto. Fechou? Eu acho que essa confusão que apareceu aí no enunciado. Fala, João Pedro. A gente pode usar f de A como se fosse f de x, porque no enunciado, e só por isso, está escrito que tanto A quanto x pertencem ao domínio de f. Se não tivesse isso, a gente ia ficar nessa dúvida eterna, não é isso? Ou não? Isso. Exato. Ah, sim. Tá? Beleza? É isso mesmo. E aí, vamos lá. Agora sim, explicado aí essa questão do x ter que ser diferente de A. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é a função avaliada no ponto x, isso aqui é avaliada no ponto A. Tá certo? E aí, o que eu quero, o objetivo do exercício é simplificar isso. Então, para simplificar isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu corto os 2018 aqui, né? Porque aqui ele parece uma expressão positiva, aqui ele vai aparecer uma expressão negativa, e aqui vai ficar o seguinte, ó, uma razão entre x ao quadrado menos a ao quadrado dividido por x menos a. Dá para simplificar isso? Dá. Por quê? Porque aqui, no numerador, o que eu tenho é uma diferença de quadrados, né?
E diferença de quadrados tem uma fatoração específica para ela. Isso aqui é x mais a vezes x menos a dividido por x menos a. E agora, como tem x menos a em cima e embaixo, eu posso cancelar. Ó. Isso aqui vai ficar x mais a. Então, essa razão aqui que a gente chama de razão incremental, de novo. Aqui o exercício é só para vocês simplificarem isso. Vocês precisam entender o que isso significa. A gente vai voltar já em algumas aulas, eu vou explicar o que isso aqui significa. Isso tem um significado tanto geométrico como físico importante, tá? Então, essa razão incremental, para esta função específica, dá isso aqui. E é isso. E aí, acabado o exercício, só isso que eu queria fazer. Tá? E é isso que eu quero que vocês façam para as próximas. Usem as fatorações que vocês têm para poder simplificar a letra B e a letra C. Oi, pode falar. Só ver se eu entendi. Função de A é a mesma que função de X, só que A pode ser X ou diferente de X. É isso? Repete. Ficou A confuso. função de A é a mesma que a função de X, só que A pode ser igual ou diferente a X? Não, nesse caso, a função de A, o que é o f de A? O f de A é a função avaliada no ponto A. E aí, quando eu pego, como eu dei uma função de x, quando eu falo f de A, o que você vai fazer é pegar o x e trocar por A. Então, nesse caso, isso aqui, o f de A, ele é A ao quadrado mais 2018. Quanto que seria o f de Z? F de Z, nesse caso, é Z quadrado mais 2018. Quanto que é o f de... Professor. Quanto que é o f de H? Outra letra, é H ao quadrado mais 2018, é isso. Fala. Acho que a dúvida ficou mesmo nisso, de que tem que avaliar no mesmo domínio. Entendeu? O ponto tem que estar no enunciado domínio. está dizendo. O enunciado diz que os dois estão pertencendo a domínio F. Pessoal, eu acho que eu ainda não consegui ser claro na dúvida de vocês. Talvez assim fique mais evidente. Simplifique essa expressão aqui, ó. Para a mesma função. Para simplificar essa mesma expressão, isso aqui na verdade é x ao quadrado mais 2018 menos 1 ao quadrado mais 2018 sobre x menos 1. Correto? Beleza? Mas por que é 1 ao Sim. quadrado menos 2018? Porque é o f de 1. Quanto que é a função x ao quadrado mais 2018 avaliada no ponto x igual a 1? 1 ao quadrado mais 2018. Correto? Eu acho que... Tá. Professor, Oi. eu acho que o que está travando o pessoal é o fato de f de x estar repetido tanto na função lá de cima, na expressão, quanto na função de baixo. Se ele, tipo, pegasse f de b menos f de a, falando que os dois estão contidos na função de x, não ia ficar mais fácil para explicar, não. Ou nem faz sentido. Também. Não, é a mesma coisa. Continua assim. Então ele quer dizer que no Continua assim. enunciado que f de qualquer coisa que seja vai ser f... Quer dizer, f de qualquer coisa que seja vai ser essa qualquer coisa ao quadrado mais 2018, é isso? Porque está especificando lá no enunciado, não é que A e X pertencem ao domínio da função. Tem que ser, né? Senão a gente nunca pode trabalhar com a função. Então, assim, os pontos têm que estar no domínio, né? Então, conforme a sugestão da colega aí, ó. Eu poderia trabalhar desse jeito aqui, ó. Quanto que é f de b menos f de a sobre b menos a? Então, isso aqui é b ao quadrado mais 2018 menos a ao quadrado mais 2018 sobre b menos a. Não importa qual seja a forma como que a gente está lidando aqui, ó. Se foi com essa original ou se com essas duas aqui, ó. Eu já sei a resposta. Aqui vai ser x mais 1 e aqui vai ser b mais a.
Simplifiquem aí. Vocês vão ter que chegar neste e neste aqui, que vai bater com esse cara que está aqui. Entenderam? Ficou claro? Sim. Só para deixar anotado o que vocês vão precisar fazer nos outros, tá? Eu vou usar essa ideia do B e do A da colega que eu achei uma excelente ideia. Então, no outro, é 6, né? 6B aqui. Vou só deixar anotado o que vocês vão precisar fazer. O que vocês vão precisar simplificar. No 6B, a função é x à quinta menos x. Então, o que vocês vão precisar simplificar é f de b menos f de a sobre b menos a. Isso aqui, na verdade, vai ficar b à quinta menos b menos a quinta menos a dividido por b menos a. Então, é esse aqui que vocês vão ter que simplificar. E na 6c de casa, a função é 1 sobre x, né? E aí o que vocês vão ter que simplificar é o f de b menos f de a sobre b menos a, que é 1 sobre b menos 1 sobre a dividido por b menos a. Então é isso que vocês vão ter que simplificar. Tá? E aí, Entendi. tentem fazer aí. Ó. Muito boa a ideia. Não sei quem foi a pessoa que falou, mas uma excelente ideia. A B é a mais chata de fazer. Eu faço ela semana que vem. Porque a fatoração aqui é enorme. E aí que vai dar um trabalhinho para fazer. Eu posso pedir para o Rony fazer hoje à tarde e deixar a gravação lá. E a gente... E aí você dá uma olhadinha na dele, tá bom? É porque aqui eu vou precisar dividir um polinômio. E eu vou precisar dividir esse polinômio aqui, ó. Isso vai demorar uns 15 minutos. Que o polinômio b à quinta menos a à quinta dividido por b menos a. Eu vou precisar fazer essa divisão de polinômio aqui. Tá bom? Obrigado pela sugestão, Maria. Foi excelente, viu? Tops. É isso. Tá? Então é isso. Tá bom, né, pessoal? Ana, eu vou deixar o Rony fazer essa aqui, ou senão a gente volta nela depois. Eu queria que vocês tentassem ela, porque essa aqui envolve essa divisão de polinômio. Eu queria que vocês tentassem antes de eu fazer, tá? Acho que é sempre bom vocês tentarem e empacarem antes de terem a resposta pronta. Tá bom? Posso fazer depois também, ou mais tarde, ou o Rony faz também. Tá bom? E é isso. Então, fechado. 9h40 já tá bom, né? Vou encerrar a gravação aqui. Bons estudos aí para vocês. Bom final de semana.